separar para fazer cálculos, você tem que atuar no próprio processo de ação. Então, isto resulta em algumas deduções. Na prioridade para o novo, a primeira impressão é a que fica. Perdoa, logo você esquece. A gente põe isso na rotina e toca a vida pela frente. O tempo cura qualquer ferida. Distraia que isso passa. É assim que nós estamos frequentemente usando em psicoterapia, porque o nosso cérebro permite essa atividade. Racionalidade, todo mundo que pensa que, olha, é calculista, frio, eu só faço o que eu quero, eu penso muito antes de agir. Nada disso. Quem pensa não casa. Teria feito diferente se tivesse pensado melhor. Não sei como fui fazer isto. Fiz sem pensar, amor à primeira vista, mesmo sem querer. Fiquei nervoso na hora, etc. Como um indivíduo muito racional, todo mundo sabe. Mas quantos de nós aqui tem medo de altura? Sobe num prédio de 30 andares, olha lá embaixo e pisa no cantinho. Não vai cair, não tem nenhum perigo. Mas a gente morre de medo pelas emoções. As nossas emoções dirigem todo o nosso conteúdo de comunicação, porque há um conteúdo linguístico que é aquilo que é dito, mas o conteúdo afetivo é que provoca as imagens, porque como é dito é que interfere. Atuação online significa isso. A primeira impressão é que fica, o indivíduo já aparece, a gente faz um julgamento. Amor à primeira vista, escolha aleatória, e etc, etc. Então, por questão de tempo, eu estou me apressando um pouco, e quero dizer que nós, do ponto de vista da nossa atividade mental, somos fundamentalmente seres espirituais. É claro, estou numa assembleia de espíritas, eu penso assim, mas seres emocionais. O nosso primeiro desenvolvimento foi emocional. O nosso cérebro emocional, o sistema límbico, ele apareceu muito primeiro que o neocórtex, que é o nosso cérebro intelectual. Acho que até vale a pena, não como crítica, é um comentário, dos livros mais badalados hoje de inteligência emocional. Nós somos fundamentalmente entidades emocionais. Eu não precisava mostrar slide nenhum, vou mostrar alguns aqui que é de dentro de casa e que é coisa muito graciosa. Mas bastava ter fotografado aqui a mesa que hoje dirigiu. A Marlene, o professor Hernani e outros que falaram aqui, Espartaco, todos mostraram uma emocionalidade muito forte. Às vezes as emoções são tremendamente carregadas, com conteúdo aflitivo enorme, de angústia e tal, são emoções, e esse é ainda o nosso cérebro emocional. Nos dá vida a esse corpo que nós temos. Acho que a nossa atividade mental se enriquece exatamente com esse complemento de atividade emocional que temos que despertar em todos nós, e particularmente no aluno que está aprendendo, é com emoção que nós fixaremos o conhecimento. Aqui, olha, dentro de casa, fazendo uma convivência pacífica, o amor entre criaturas que nós temos exemplos de situações as mais diversas dentro desse ambiente. Não há coisa, está cortado em cima, mas é o suficiente para vocês verem um casal que depois imagens que se reproduzem, uma sensação de bem-estar, de troca de afeto, etc. Na timidez que aparece nessas crianças. Meu neto aí todo retraído e tal, etc., com a dificuldade da gente conseguir uma pose adequada, porque sabe que vou mostrá-los a vocês. Ou os dois escondidos ali no ateliê da minha esposa, vão fazer um pouquinho de arte, pôr uma vela acesa dentro da muranga. Eles adoram quando o avô inventa fazer arte com eles. São situações criativas que a gente vai inventando. Esse pititico aqui, o Estevão, eu peço para ele, olha, eu vou fazer uma foto sua, mas queria que você erguesse a louça, aquela porcelana ali, o vaso. Não deixa sua mãe ver, nem a vovó ver. Eu quero que você levante para me ver se você tem força. É um truquezinho para a gente ver se comove ele. Ele fica em dúvida, afinal de contas, a autoridade em casa não é o avô. Então ele vai tentar. Ele tenta, ele está interessadíssimo nisso. Ele topa a arte. Eu penso que aquele primeiro que apareceu, o tímido Estevão, deve ter algumas encarnações na Inglaterra, ele é muito certinho, né? Esse outro aqui é italiano, eu levei ele domingo passado no circo, ele olhou para os lados e disse para a avó dele, aqui está todo mundo comendo, menos eu
Era um monte de gente comendo pipoca, eu tive que ir buscar pipoca para ele. Ele tem sempre coisas desse tipo, não é? A mãe é bióloga. Eu mostrei um quadro onde aparecia a lua e perguntei, você sabe quem foi que fez a lua? O outro inglesinho disse, foi Deus. Ele falou, eu também sei, foi o louva-a-Deus. Então, eles todo dia têm alguma coisa assim para contar nessas situações emocionais, né? Olha, depois eu ouvi um grito lá dentro de casa, alguém já disse, vai quebrar, não é? Pronto, já chorou, veio lágrima, mas essas lágrimas são falsas, né? Ah, ele está querendo alguns ganhos, eu sei que ele faz isso, né? Então, junto do desenvolvimento emocional, temos o desenvolvimento intelectual, que é o processo de aprendizado. Nós todos passamos por enquanto entidades espirituais crescendo aqui no nosso planeta, fomos aprendendo o desenvolvimento de instrumentos que facilitaram, que brotaram dessa nossa atividade intelectual, priorizando a nossa sobrevivência. Desde os primeiros instrumentos de pedra até comunicação com satélites e tal, etc. E está aí, então, aprendendo. O chimpanzé que toca, que bate um instrumento para tentar alguns dos seus objetivos, não é? Ou dos dois pequenos netos que eu estava apresentando a vocês, tocando com o pincel, fazendo as primeiras aquarelas. Esse processo de aquisição de conhecimento, nós poderíamos também nos determos aí, e destrinchando na nossa atividade cerebral o que significaria as experiências sensoriais, as ideias inatas, a associação de ideias, o quanto o nosso material genético nos fornece como background dessa possibilidade de aprender, as mudanças de comportamentos, que afinal de contas é sinônimo de aprendizado, condicionamentos da teoria pavloviana, que nos permite processos de repetição, como eu costumo dizer, o fenômeno mediúnico é um automatismo complexo desenvolvido por condicionamentos. Já tive a oportunidade de expor minha opinião do ponto de vista neurológico dos fenômenos mediúnicos. Um automatismo complexo sujeito a condicionamentos para o seu desenvolvimento. E a introspecção. Queria dizer aqui que concordo muito com o Priban, quando diz que a nossa psicologia de hoje, ela é muito dirigida a comportamentos, quando deveria ser mais ao pensamento. Desenvolver uma psicologia do pensamento seria mais promissora. A herança, em termos de fornecer uma base para a nossa própria estrutura anatômica e a fisiologia do cérebro que vai nos permitir armazenar conhecimento, está ligada ao nosso desenvolvimento em termos biológicos. E o aprendizado ao nosso processo de experiência dessas vivências que eu estava apontando lá atrás. Cada apresentação para nós, criando emoção, motivação, provoca essa criação de imagem, de ideias, que nós vamos criando para o mundo onde vivemos. Do ponto de vista genético, vocês viram ali o chimpanzé lidando com duas pedras que ele vai aprender a bater e depois quebrar um fruto. Essa possibilidade de transmissão é muito lenta, como o cometa ou as estrelas, uma imagem que vocês podem ler no livro Relojoeiro Cego. Para nós mandarmos uma mensagem para o cosmos e nas estrelas receber essa mensagem e mandar de volta, é mais ou menos como no GEM. A mensagem do aprendizado que nós introduzimos no nosso genótipo demoraria 12 gerações para ter uma repercussão